Você sabia que os nossos sentimentos alteram o nosso DNA? Sabe aquele papo de energia, de campo vibracional, eletromagnético? Então, esse é um assunto bem polêmico e muito importante da gente citar, porque assim como outros assuntos, existe uma linha tênue em que você pode beirar um conceito, uma doutrina da nova era. Mas, até que ponto um conceito é verdadeiro ou ele é enganoso? Esse é um ponto muito importante que eu queria falar aqui com vocês hoje, como a gente vem abordando aí lá no Instagram o assunto Nova Era. Esse é um assunto que pega bastante nas pessoas e eu tenho recebido algumas perguntas relacionadas a essa questão de energia, essa questão de campo vibracional, eletromagnético, e eu gostaria de explicar para vocês o que neste ponto está correto de acordo com a Bíblia e o que estaria errado, porque basicamente funciona assim. Todo conceito que a gente aprende hoje no mundo, ele, na maioria das vezes, tem um pontinho de verdade. Sabe aquela história que sempre tem um pontinho de verdade? Então, o nosso papel aqui é identificar esses pontinhos de verdade e passar para vocês que vocês não estejam caindo em doutrinas luciferianas enganosas. E essa questão da energia é algo que é muito compreendido e abordado quando você compreende a criação do Pai. Quando você entende como que funciona, por exemplo, a Terra plana, você consegue entender como que a Bíblia relata, né, o conceito ali de mundo, como que o Criador fez as coisas. E a gente tem que saber diferenciar dentro de um conhecimento o que é real e o que é engano, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui com vocês. Tentar disseminar do que a gente tem nesse mundo, o que seria engano, o que seria verdade, e que você compreenda a verdade do Criador, né? Até que ponto aquilo é realidade, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa questão de energia, porque existem aqueles, por exemplo, vocês sabem, aquela teoria do segredo, entre outras teorias, que explicam bastante sobre isso. Até a questão da física quântica, tem que tomar muito cuidado com isso, porque até certo ponto é ciência de verdade, até certo ponto é uma verdade que está sendo falada ali, porque é um experimento que está sendo comprovado. Agora, até outro ponto pode virar paganismo, pode virar conceito de doutrina de nova era humanista, que é isso que acontece. Na maioria das vezes, essa questão da energia, quando a gente vai estudar isso, quando a gente vai compreender esse sistema, a nova era, ela pega essa verdade, que é a energia que existe, e transforma em doutrina humanista. Então, ela pega essa verdade, deturpa ela e coloca como se o ser humano conseguisse projetar e criar a realidade dele por causa dessa energia que é existente. E como que a gente pode entender isso, né? Então, Yahweh, ele criou o mundo utilizando aí as principais forças como eletromagnetismo, energia, desde a criação lá da Terra até a menor molécula do ser humano, porque a energia, ela é a essência da vida, ela é o que faz a vida, né? E a energia e água é o que rege praticamente tudo, desde o ser humano até os céus. Então, lá em Gênesis, a gente tem um relato bíblico que Yahweh fez os céus e tornou possível a criação de tudo que há na Terra por meio de uma interação entre eletromagnetismo, diamagnetismo e energia, apenas alterando aí os níveis de aplicação. Então, isso é um conceito bíblico correto e básico do que rege o nosso mundo, as interações do ser humano, os átomos, as moléculas, as coisas que você sabe que é ciência de verdade aplicada também à Bíblia, porque a gente acredita no criacionismo, a gente acredita que o mundo foi criado aí pelo Criador, né, que é soberano e a vontade dele prevalece sobre todas as vontades. Então, o ser humano, ele não é um semideus, ele não pode necessariamente criar a realidade dele. Ele pode sim compreender que existe energia e aprender a dominar os seus sentimentos e controlar os seus sentimentos, porque isso a Bíblia nos coloca, né? Que nós temos que ter o domínio próprio, controlar os nossos sentimentos. Então o Criador fez a gente com essa possibilidade. Então a gente pode sim controlar nossos sentimentos e dependendo da forma que a gente controla esses sentimentos, a gente vai ter uma vida aí mais tranquila ou não. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente, porque a gente vai falar sobre a frequência do medo. Já ouviu falar nisso? Vou explicar pra vocês mais pra frente ainda neste vídeo. Então, compreendendo aqui como que o mundo foi formado e como que ele é regido, você consegue compreender que sim, a ideia de energia é real, a ideia de eletromagnetismo, de campo vibracional, campo eletromagnético, ela é real, ela é bíblica e o Criador fez assim. Agora, funciona mais ou menos assim. Eu tenho esse lápis aqui. Ele é verde. Todo mundo observou que ele é verde. É um fato que ele é verde. Se a gente está enxergando normal, um ser humano normal vai ver que ele é verde, certo? Isso é uma ciência de verdade, porque é uma ciência observável. Eu estou observando que este lápis é verde. Então, isso aqui é uma ciência. Agora,
a explicação que eu dou pelo fato desse lápis ser verde vai depender do meu background, vai depender do meu repertório cultural e das minhas crenças. Então, uma pessoa que tem uma fé que não é no Criador, uma fé novaerista, uma fé baseada no ser humano, ela vai dar uma explicação do porquê esse lápis é verde. E essa explicação vai ser baseada nas crenças dela. Agora, o fato é, o lápis é verde. Agora, eu acredito na Bíblia, acredito no criacionismo, acredito em tudo que o Criador fez, acredito na soberania dele, acredito que ele predestinou, escolheu ele escolheu os seus. Acredito que não existe um livre-arbítrio. Então, a explicação que eu vou dar para esse lápis ser verde é outra explicação. Então, é assim que você difere dentro de uma doutrina, de uma explicação, o que é engano e que não é. O fato é fato, o lápis é verde, isso não é engano. A não ser que você esteja sendo enganado de que esse lápis é verde. Mas aqui, considerando que essa é uma verdade, o lápis é verde, é uma verdade, é um fato, então isto é um fato, isso é uma verdade. Então, dentro de tudo, você pode encontrar, sim, um fato verídico. Então, isso é comprovado, o lápis é verde. Agora, a explicação que eu dou para o lápis ser verde, aí sim, deve ser analisado de acordo com todas as crenças e todas as coisas que você sabe que são reais e que não são reais. Assim, você consegue não cair numa doutrina novaerista, porque você vai conseguir identificar o que tira a soberania do Criador, o que nega a verdade bíblica. Então, quando acontece isso, você sabe que você está caindo numa doutrina da nova era. Geralmente, as doutrinas da nova era vão colocar todo aí o poder de criação e de execução na mão do ser humano. Por isso que o livre-arbítrio é uma mentira muito forte aí, fortemente propagada, porque a gente não é livre, já expliquei no vídeo. Se você quiser clicar aqui, pode ir lá assistir o livro sobre livre-arbítrio para entender por que não existe livre-arbítrio. E dessa forma você consegue entender aí o que seria então a ciência de verdade, o que seria a ciência de mentira, a ciência, a pseudociência, né? Que inclusive esse modelo aí heliocêntrico, o modelo do globo, é uma ciência empírica. É uma ciência não observada, não comprovada, mas filosoficamente, empiricamente levada adiante. Então a gente tem um mundo baseado numa ciência empírica. Triste isso, né? Quando você acredita e compreende isso, vai ficando complicado. Inclusive, sobre essa questão da Terra plana, o Eric, eu falei pra vocês, meu marido tá fazendo um vídeo explicando aí o modelo da Terra plana pra quem começou a estudar agora e não entende a cosmologia hebraica. Esse vídeo vai estar disponível aí nos próximos dias no canal. Então, observem aí, muito bom, e vai compreender aí essa criação desde lá de Gênesis. É um vídeo ilustrado, narrando aí a criação e como que funciona a Terra plana. Muito legal. Vocês vão entender um pouco mais essa questão aí da magnética, enfim, poder visualizar isso daí. Então, enfim, então isso seria um conceito, um conhecimento real, bíblico e permitido, né? Tipo, correto, né? Verdadeiro. Baseado nisso, você consegue entender que existem também a ciência que é observável, que é a verdadeira, e a gente consegue ver aí que os nossos sentimentos, eles sim alteram o nosso DNA. E que a matéria que a gente tem, ela é feita de vibração de energia. Muito interessante. Existem muitos estudos e comprovações científicas, experimentos observáveis e reproduzíveis, que você pode sim observar esse fenômeno na natureza, que é como o Criador fez. Então, isso é uma verdade, tá? A física quântica estuda bastante isso, porém a física quântica, ela não é verdadeira em sua totalidade. Existem algumas mentiras, alguns enganos, como eu já expliquei como identificar. Então, você vai ter isso na física quântica. Então, não vou denominacionar o conhecimento oriundo da física quântica. A física quântica, a teoria da física quântica estuda bastante isso, mas a gente pode observar aí. Teve um experimento que foi feito pelo cientista Greg Braden, acho que é que fala assim. E ele observou aí que nós somos feitos de energia, né? Porque antigamente existia a ideia de que a menor partícula de uma célula era o átomo, né? O átomo era feito de matéria. E depois de muito tempo descobriram que, na verdade, a maior parte, né, do átomo, ele é vácuo. E aí, nesse momento aí, se achou um núcleo muito pequeno e pensou que esse núcleo pequeno era material. Mas com os experimentos, enfim, essa ideia foi caindo por terra com a ciência de verdade e foi descoberto aí que com microscópicos eletrônicos muito potentes se verificou que o átomo, ele é apenas uma energia condensada, ela não é uma matéria. Então, dentro do átomo tem energia, tá? E não é uma matéria. Então, dessa forma, a gente já consegue comprovar que o Criador fez assim. Mas tudo que existe no mundo, o material, ele é feito de conjunto de células, e essas células são feitas de átomos, e o átomo de qualquer coisa não é material. Então, tudo que tem no mundo é feito de átomos e células. Então, tudo vai ter ali uma energia, certo? Associada, porque o átomo é energia.
E nesse mundo que é ultra microscópico, você não consegue enxergar, obviamente, nada é material. Tudo vai ser vibração. Então, todos os elementos, eles estão vibrando alguma coisa em alguma frequência. E existe isso é uma verdade. Sabe rádio? Quando você vai sintonizar, você tem que pegar a frequência ali para ouvir uma certa rádio? Então, isso é uma frequência. Você tem que sintonizar para que você caia naquela frequência. Então, exemplo, quando você pega aquele walkie-talkie, fica trocando ideia, conversando à distância, ou, sei lá, fazendo segurança de algum lugar, e aí você conecta na linha 3, na linha 4, na frequência tal, para poder se comunicar. Então, você tem que estar na mesma frequência para que você consiga se comunicar com uma pessoa à distância e para que você consiga, às vezes, sintonizar uma rádio. Então, existe uma frequência. Esses campos vibracionais, essas ondas vibracionais, a gente não vê, mas elas existem. Então, os elementos, por exemplo, computador, até o próprio 5G, as coisas, eles estão emitindo ondas, né? E é por isso que é muito, assim, complicado até, porque o fato de você ficar muito exposto a essas ondas eletromagnéticas também, por elas interagirem com o teu corpo, isso pode te causar coisas ruins também. Só que o ser humano, ele também emite uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética que ele emite, ela é composta de emoções. Então, dependendo do tipo de emoção que eu estou vibrando, eu estou emitindo uma emoção. E essa emoção, ela entra numa frequência. E essa frequência que eu quero falar para vocês hoje, que é a frequência do medo. E por que eu quero falar para vocês sobre essa frequência hoje? Porque a frequência do medo é a frequência que você sintoniza, digamos assim, com o seu corpo a partir do momento que você começa a ter pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, eles são baseados aí em medo, em culpa, em angústia, em tudo aquilo, raiva, ira, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra que não são os frutos do Espírito, né? Que são os frutos da carne. Então, o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro querendo emanar, digamos assim, energia negativa, porque a gente tem o pecado que habita dentro de nós. Então, essa energia negativa que fica dentro de nós, ela fica tentando sair. E nisso, ela fica querendo, você tem que lutar contra a carne. Isso é lutar contra a carne, porque a tua energia da tua carne é má. E ela vai sempre querer emitir energia ruim. Então, a energia, digamos assim, os frutos do Espírito, que emanaria energia positiva, que seria confiança, fé no Criador, paciência, alegria, amor, tudo isso são frutos do Espírito, são energias positivas. É um campo vibracional que você entra, porque cientificamente falando, você não consegue emitir a mesma energia de campos vibracionais diferentes no mesmo momento. O que isso quer dizer, Suelen? Eu não consigo, por exemplo, ter amor e tristeza ao mesmo tempo, ou amor e raiva, que seriam energias contrárias, ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo segundo. Então, primeiro eu preciso estar sentindo amor, para que depois eu sinta raiva. Então, eu não consigo emitir duas energias do mesmo sentimento, duas emoções, digamos assim, de sentimentos opostos no mesmo momento. E o que isso quer dizer? A gente sabe que a gente tem falado aí muito sobre o campo espiritual, e o campo espiritual atua com essa frequência do medo. O que significa isso? Que os anjos caídos, as influências espirituais, elas precisam que você esteja sintonizado na frequência do medo para que ela atue na sua vida. Então, basicamente, aquela parte na Bíblia que fala o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, significa o quê? Significa que quanto mais alegre você for, mais energias positivas você vai atrair, digamos assim, porque você vai interagir com outras pessoas também. Sabe aquelas pessoas que você chega perto e você fala, nossa, já senti um negócio ruim dessa pessoa? Ou então, nossa, essa pessoa que transmite tanta luz, sabe, a gente ouve falar isso? De certa forma, isso é verdade, porque as pessoas, elas acabam atraindo outras pessoas e elas acabam interagindo socialmente com essas pessoas e sentindo esse campo vibracional, mesmo que ele não apareça. Então, esse é um conhecimento real, isso é um conhecimento verdadeiro do mundo que a gente não vê, entendeu? E isso é real, por isso que você fala, tem pessoas que usam, cada um explica da sua maneira, que é a questão do lápis que eu falei. Então a pessoa vai lá, vai explicar que o santo não bateu, essas coisas que a gente sabe que não é verdade, né? Isso aí não é real, isso é santo, as coisas é idolatria, então se afastem disso. Mas a gente sabe que é aquela questão do lápis, então o fato é, as pessoas se sentem atraídas por algumas pessoas, se sentem repelidas por outras pessoas. O fato é, quando a gente tá feliz, a gente vai ficando muito, muito feliz, porque a gente vai lembrando de coisas felizes e a tendência é você ficar mais feliz. E quando você está triste, se você não souber de sintonizar da frequência do medo, a chance é você ficar cada vez com mais medo ou cada vez com sentimentos piores. Sabe aquela famosa crise existencial? Então, é isso. Então,
Isso é um fato observável, isso é real. Agora, a explicação que as pessoas dão para esses fatos, que aí beira aí a nova era, beira os conhecimentos errados, entendeu? E o que não é correto. Então, a minha intenção com esse vídeo hoje é explicar para vocês dentro dessa área o que é real e o que não é. Então, basicamente é isso. E vamos explicar aqui, porque assim, as pessoas falam que quem é terraplanista, quem acredita no criacionismo, nega a ciência. Mas na verdade a gente não nega a ciência, a gente nega a ciência empírica. A gente nega a ciência ocultista, que é baseado no quê? É baseado em empírico, né? Não tem comprovação, não tem um experimento observável, reproduzível com uma pessoa comum. Porque ciência de verdade é isso, é você fazer um experimento e uma pessoa comum poder reproduzir esse experimento e observar a mesma coisa, porque ciência é a observação das coisas, entende? Então, a gente tem aqui nesse campo também de energia a observação das coisas e a realidade. Então, o terraplanista, ele não nega a ciência, ele nega a ciência empírica, a ciência ocultista, mas a ciência de verdade, baseada em fatos observáveis da criação do pai, a gente tá tudo ok. Então, experimentos são experimentos. Até que se prove ao contrário, a gente vai acreditar no experimento, né? Então, a gente tem um experimento aqui que foi feito por esse cientista, o Greg Braden, e ele disse o quê? Que os sentimentos alteram sim nosso DNA e ele comprovou que a matéria é feita de vibração de energia, ele comprovou através desse experimento. Ele fez um experimento que foi recolhido uma amostra de leucócitos das pessoas, que são os glóbulos brancos, né? E de várias pessoas, vários doadores. E essas amostras elas foram colocadas em uma sala, no equipamento de medição dessas alterações elétricas. Nesse experimento que ele fez, o doador ele era colocado numa outra sala e submetido a estímulos emocionais. Então, o que aconteceu? Tirou lá o DNA, essa parte de DNA, né, o leucócito, os glóbulos brancos de uma pessoa, e tirou do corpo e colocou ela numa sala e ficou dando estímulos emocionais para essa pessoa. O que aconteceu? E aí, esses estímulos foram sendo provocados por vírus, né? Causava várias emoções na pessoa. Esse DNA foi colocado num lugar diferente do doador, mas era no mesmo prédio, mas era num lugar diferente. Então, não estavam na mesma sala, se podemos dizer assim. O doador e o DNA, eles eram monitorados o tempo inteiro. Quando o doador mostrava alterações emocionais, nessas medidas de ondas elétricas, né, através das ondas elétricas, com esse equipamento que eu falei, o DNA, ele era visualizado através desses microscópicos muito potentes. E ele expressava respostas idênticas e simultâneas. Então, a partir do momento que o cara do teste estava recebendo os estímulos, o DNA dele também estava respondendo a esses mesmos estímulos, mesmo que de fora do corpo. Então, tipo assim, a resposta era idêntica e simultânea, quer dizer, a mesma resposta no mesmo momento, entendeu? E altos e baixos do DNA coincidiram exatamente com os altos e baixos do doador. Então, todas as emoções que foram demonstradas aí nesse experimento, tanto de alto quanto de baixo, o DNA reproduziu isso mesmo que fora do corpo do doador, né? E o objetivo era saber o quê? A distância que poderia ter essa interação, né? Separando o doador do DNA, qual que era a distância para o efeito continuar a ser observado. Então, eles pararam de fazer algumas provas aí quando chegaram numa distância de mais ou menos 80 quilômetros entre o DNA e o doador. E continuaram obtendo o mesmo resultado. Ou seja, sem diferença em atraso de transmissão. Ou seja, como se ainda tivesse conectado com o corpo do doador. Estava fora, recebendo estímulos através da mente, né? A mente reproduzindo. E esse DNA captando tudo sem delay, sem demora, assim, simultaneamente a 80 quilômetros. Então, tipo, é muito quilômetro. Esse DNA e esse doador, eles tiveram as mesmas respostas ao mesmo tempo. O que isso significa, então? O cientista, o Greg Braden, disse que isso significa que as células vivas se reconhecem através de uma energia não reconhecida com antecipação. Essa é a explicação dele. E essa energia não foi afetada nem pela distância, nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe em todas as partes todo o tempo. Essa é a explicação que ele deu. No experimento 2, que foi um outro experimento realizado pelo Instituto HeartMath, esse segundo experimento foi retirado o DNA de uma placenta humana, que seria a forma mais pura e primitiva de um DNA. A placenta é onde está mais puro e primitivo do DNA. Foi colocado um recipiente onde era possível medir mais ou menos as mudanças no mesmo tempo. Foram distribuídas mais ou menos 28 amostras em tubos de ensaio, o mesmo número de investigadores previamente treinados. Então, cada um ficou vigiando uma amostra. Cada investigador, ele havia sido treinado a gerar e sentir sentimentos. A cada um deles podiam ter fortes emoções. Então, o que se descobriu foi que o DNA, ele mudou de forma de acordo com os sentimentos dos investigadores. Então, o que acontece? Quando os investigadores que estavam perto dessas amostras de DNA sentiram gratidão, amor, apreço, o DNA respondeu relaxando. E seus filamentos estiraram, o DNA ficou maior. Então, ele relaxou e expandiu. Entende? E quando os investigadores sentiram raiva, medo, estresse, o DNA respondeu encolhendo, ficou mais curto e apagou muitos códigos. Então, é como se ele tivesse se retraído. Entendeu? Então, assim, o DNA
que estava ali, aquela amostra, interagiu com o estímulo de uma pessoa que estava observando e próximo a ele. Então, isso daí foi algo observável aí nesse experimento. E aí a gente consegue entender que esses códigos de DNA, eles se conectaram novamente quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e apreço. Então, essa tal dessa história de que, ai, para com esse negócio de energia negativa, senão você vai ficar fazendo eu ficar chateada. Sabe aquele ambiente que você chega e você fala, nossa, que ambiente pesado, todo mundo triste. Tipo, é muito difícil você estar num funeral e você ficar dando risos de alegria, felicidade, porque você está sendo contagiado ali pela emoção do local. Tá todo mundo triste, acabou de perder alguém. Agora, se você estiver num ambiente muito feliz, na maternidade, no lugar de nascimento, num casamento, num lugar assim, é muito difícil você se sentir triste, a não ser que você tenha memórias ruins associadas àquilo. Mas lugares que emanam muita alegria, muita felicidade, muita coisa boa, vai fazer com que você automaticamente seja conduzido por aquela felicidade para que você também sinta certa forma de felicidade. E os espíritos malignos, eles atuam nessa frequência do medo. E essa frequência do medo, o que acontece? Quando você sente medo, culpa, raiva, rancor, tudo isso, os espíritos malignos, eles tem prazer nisso. Então, eles começam a influenciar a sua mente e eles entram na sua mente cada vez mais quando você deixa esses sentimentos, esses pensamentos fluírem, entende? Então, por isso é tão importante você compreender essa questão da energia, compreender essa questão que os seus pensamentos, eles podem te dominar. Então, na verdade, a Bíblia fala para que a gente controle nossos pensamentos e tenha domínio próprio. Por quê? Porque existe um motivo para isso. Quanto mais você ficar na parte do coração alegre é bom remédio, se você tentar ficar alegre e em tudo dar graças e ver o que é para você, né, naquela situação que aparentemente é ruim, tá acabando tudo, tá tudo desmoronando, você conseguir achar algo positivo naquilo, porque assim, toda experiência que a gente tem é vontade do soberano do Criador. É claro que a gente tem a nossa livre agência, a gente tem nossas decisões terrenas. Todas as decisões terrenas que a gente tem, a gente vai para um lado ou para o outro. Se você fizer uma porcaria, tu vai colher consequências ruins aqui na Terra. Se você fizer uma coisa boa, você vai colher coisas boas. Então, isso é uma verdade que, de certa forma, foi predestinado pelo Criador, porque ele mostra, segue esse caminho aqui, você vai ter vida. Segue esse caminho aqui, você vai ter morte, maldição. E é tipo isso que acontece na nossa vida. Se você fizer isso, você vai viver bastante. Se você fizer isso, você vai morrer. Então, tipo, na nossa vida terrena, existem leis que regem aí. O Criador que fez essas leis. Agora, dentro disso, você tem suas decisões. Então, você tem a decisão e a escolha diariamente de ser uma pessoa mais feliz. Você tem a decisão diariamente de ser uma pessoa triste. Por quê? Porque as situações acontecem para todo mundo. O sol brilha para todos, né? É o que a gente fala. E o sol brilha para todos. Todo mundo acorda todos os dias, vai dormir todos os dias. Só que a situação que cada um está inserido vai influenciar naqueles estímulos de sentimentos que você pode propagar. Então, você pode estar na merda, digamos assim. Se você for uma pessoa feliz, você vai conseguir tirar proveito de tudo aquilo ali. E são grandes as chances de você sair daquela merda que você se colocou. Agora, se você é uma pessoa feliz, você tem de tudo na sua vida, porém, você não consegue aproveitar essa felicidade, você também pode ir pro fundo do poço, estando no paraíso. Então, a questão da felicidade, a questão dos pensamentos, a questão dos sentimentos, é algo muito importante que vão, de certa forma, determinar aí a nossa caminhada aqui nessa vida. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Ruxa falou isso. Então, ele venceu o mundo para que a gente tivesse bom ânimo. Então, sobre todas as coisas, a gente sempre tem que ter o bom ânimo de entender que ele venceu o mundo e a sua recompensa, que você não, na verdade, tua recompensa não, o dom gratuito dele é a graça. Então, você nem merece a salvação, mas ele pode te conceder. Então, esteja feliz com isso, porque mesmo que no mundo você tenha aflições, você pode sim ser uma pessoa feliz em todas as possibilidades. O segredo da vida está em você entender e enxergar as coisas boas sobre as coisas ruins, entendeu? E sempre tentar sair da frequência do medo. Quanto mais você sair da frequência do medo, mais você vai conseguir emanar coisas boas, mais você vai conseguir atrair coisas boas, porque o nosso cérebro, ele não consegue sentir os dois sentimentos opostos ao mesmo momento. Então, se você estiver numa felicidade, você vai contagiar o ambiente ao seu redor. Se você estiver numa tristeza, você vai contagiar também o ambiente ao seu redor. Então, isso é muito interessante e o que eu quero dizer para vocês aqui em relação a esse pensamento e essa verdade é que tomem cuidado com as doutrinas do segredo, outras doutrinas também
que falam sobre essa questão de energia e tal. Por quê? Porque no fundo, todas essas doutrinas não provêm do Criador, porque elas usam uma verdade da criação, e deturpam para que ela coloque todo a vontade da vida nas suas mãos. Então é como se você fosse meio que um semideus, como a gente vem falando, e elas colocam essa ideia de livre-arbítrio, essa ideia de que você pode pensar, projetar, e aí tua frente vai criando a realidade, né? Então as energias elas vão se propagando para criar a tua realidade. Isso não é verdade, porque se o Criador não quiser, nada acontece na sua vida, entendeu? Você pode pensar positivo o tempo que for. Se o Criador não quiser, nada acontece. Isso é a verdade bíblica, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, não você. Então essas doutrinas que carregam essa essência da verdade, que é da energia, do campo eletromagnético, eles usam esse conhecimento verdadeiro para te levar para o engano. E esse engano te leva para você acreditar que você pode criar tudo na sua vida. Sabe essa cultura coaching? Esse negócio de que, se a sua vida tá na merda é por culpa sua, se a vida tá boa é por culpa sua. Não, não necessariamente. Você pode ter uma parcela de culpa aí pela questão da livre agência que o Criador nos deu, que a gente tem direito a escolher aí as nossas decisões terrenas e colher as consequências das decisões também, terrenamente. Mas a gente sabe que todas essas consequências, elas estão submissas à vontade do Criador. Então, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Se o Criador não quiser que você alcance uma coisa, você não vai alcançar. Entendeu? Funciona assim. Você pode achar que você vai ler, projetar a realidade, fazer o que quiser. Você pode estar nesse engano dessas doutrinas. Mas se o Criador não quiser, meu filho, não acontece. E se o Criador quiser, dentro da tua casa acontece, entende? Então, por isso que essas doutrinas, elas são erradas. Então, eu não aconselho ninguém a ficar lendo livro de segredo, a ficar estudando essas coisas, tipo, sei lá, caindo de cabeça na física quântica. Eu acho que vocês têm que entender que existe um conceito e entender até que ponto ele é verdadeiro. Então, esse é o objetivo do meu vídeo hoje. E eu achei muito interessante falar esse assunto com vocês, até porque a gente tá falando desse assunto nova era, e eu vou abordar mais assuntos sobre isso, mas para iniciar esse assunto aqui no YouTube, eu achei interessante vocês entenderem esse conceito de energia, de eletromagnetismo, de frequência. Então, cuidem com os pensamentos de vocês, tá? Cuidem com toda essa energia que está sendo aí propagada e emanada por vocês, porque a gente acaba atraindo, sim, coisas boas e coisas ruins com isso, mas toda essa atração, toda essa lei que existe hoje no mundo é porque o Criador fez assim. O Criador, ele criou um mundo com leis e ele mesmo respeita as leis que ele criou. Por isso que existe o plano de salvação, porque ele mesmo viu que o ser humano caiu e o ser humano precisaria de algo, uma intervenção para que tivesse uma salvação, porque sozinho o ser humano não poderia se salvar. Todo mundo estaria condenado ao lago de fogo, inclusive os filhos do Pai, porque já sabemos que nem todo mundo é filho do Pai. Então essa é uma outra verdade, tá? Mas isso daí é um papo para outro vídeo. Na verdade, já tem vídeo sobre isso. Assista aqui sobre a predestinação se você quiser. E é isso. Esse é o meu recadinho rápido de hoje aqui para vocês. E tomem cuidado com as doutrinas da nova era e analisem tudo, retenham o que é bom e saiam do engano.